Os 12 discípulos de Jesus Cristo foram homens comuns, escolhidos para uma missão extraordinária. Eles não eram eruditos, nobres ou figuras de destaque na sociedade judaica da época. Pelo contrário, eram pescadores, cobradores de impostos e pessoas simples, mas que, ao serem chamados por Jesus, deixaram tudo para segui-lo. Seus nomes são Simão Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, também chamado Natanael, Tomé, Mateus ou Levi, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes. Simão Pedro, talvez o mais conhecido dos discípulos, era um pescador da Galileia. Ele era impulsivo e apaixonado, mas também profundamente leal a Jesus. Pedro foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Messias e, apesar de ter negado Jesus 3 vezes durante o julgamento, tornou-se uma figura central na igreja primitiva. André, irmão de Pedro, também era pescador e foi um dos primeiros a seguir Jesus. Ele é conhecido por trazer pessoas a Cristo, como seu irmão Pedro e o jovem com os pães e peixes que Jesus multiplicou. Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram chamados de filhos do trovão por seu temperamento forte. Eles estavam presentes em momentos cruciais, como a transfiguração e a agonia de Jesus no Getsêmani. Tiago foi o primeiro dos discípulos a ser martirizado, enquanto João, conhecido como o discípulo amado, viveu até uma idade avançada e escreveu o Evangelho de João, 3 epístolas e o Apocalipse. Filipe e Bartolomeu, ou Natanael, também estavam entre os primeiros chamados. Filipe é lembrado por sua pergunta prática a Jesus sobre como alimentar a multidão, e Natanael por sua sinceridade ao duvidar que algo bom pudesse vir de Nazaré. Tomé, muitas vezes chamado de Tomé o Incrédulo, é famoso por duvidar da ressurreição de Jesus até vê-lo pessoalmente, mas sua fé, uma vez firmada, foi inabalável. Mateus, o cobrador de impostos, era visto como um traidor pelos judeus, mas deixou sua vida de riqueza para seguir Jesus. Ele escreveu o evangelho que leva seu nome, destacando Jesus como o cumprimento das profecias messiânicas. Tiago, filho de Alfeu, e Judas Tadeu são menos mencionados nos evangelhos, mas foram fiéis em sua missão. Simão, o Zelote, possivelmente fazia parte de um grupo revolucionário antes de seguir Jesus, mostrando que o chamado de Cristo transcende divisões políticas. Judas Iscariotes, infelizmente, é lembrado por sua traição. Ele entregou Jesus por 30 moedas de prata, um ato que levou à crucificação, mas também ao cumprimento do plano divino. Após a traição, Judas enforcou-se, e Matias foi escolhido para substituí-lo entre os 12. Esses homens, com suas falhas e virtudes, foram os pilares iniciais da igreja cristã. Eles testemunharam os milagres, ouviram os ensinamentos e, após a ressurreição, foram encarregados de levar a mensagem de Cristo ao mundo. Após a ressurreição de Jesus, os discípulos foram transformados. O medo que os fez se esconder durante a crucificação deu lugar a uma coragem inabalável, alimentada pela certeza de que Jesus havia vencido a morte. Eles receberam a grande comissão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Essa ordem marcou o início de sua missão de disseminar o cristianismo. Pedro tornou-se o líder da igreja primitiva em Jerusalém. Ele pregou no dia de Pentecostes, convertendo milhares, e enfrentou perseguições com destemor. Pedro também foi instrumental em incluir os gentios na igreja, como no caso do centurião Cornélio. Segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, considerando-se indigno de morrer como seu mestre. João, o discípulo amado, foi o único dos 12 a morrer de causas naturais. Ele cuidou de Maria, a mãe de Jesus, e escreveu textos profundos sobre o amor e a divindade de Cristo. João foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu as visões do Apocalipse. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro mártir entre os discípulos, executado por Herodes Agripa I. Sua morte mostrou aos outros discípulos que seguir Cristo poderia custar a própria vida, mas isso não os deteve. Filipe pregou na Ásia Menor e na Frígia, onde, segundo a tradição, foi martirizado. Bartolomeu, Natanael, teria levado o evangelho à Índia e à Armênia, onde foi esfolado vivo. Tomé, muitas vezes lembrado por sua dúvida,
tornou-se um missionário corajoso. Ele pregou na Pártia e na Índia, onde foi morto por uma lança. Mateus, o ex-cobrador de impostos, pregou na Etiópia e na Pérsia, onde foi martirizado. Tiago, filho de Alfeu, e Judas Tadeu também levaram o evangelho a regiões distantes, enfrentando perseguições e morte. Simão, o Zelote, pregou no norte da África e na Pérsia, onde foi martirizado. Matias, que substituiu Judas Iscariotes, trabalhou na Capadócia e na costa do Mar Cáspio, terminando seus dias como mártir. Esses homens que começaram como seguidores tímidos tornaram-se colunas da fé cristã. Suas vidas e mortes testemunharam o poder transformador do Evangelho, e seu legado ecoa até hoje. O trabalho dos discípulos de Jesus foi fundamental para a disseminação do cristianismo no mundo antigo. Eles não apenas pregaram, mas também estabeleceram comunidades cristãs, enfrentaram perseguições e escreveram textos que se tornaram a base da fé cristã. Sua dedicação transformou uma pequena seita judaica em uma religião global. Pedro e Paulo, embora Paulo não fosse um dos 12, teve um papel crucial. Foram os principais responsáveis pela expansão do cristianismo no Império Romano. Pedro focou em Jerusalém e Antioquia, enquanto Paulo levou o evangelho aos gentios, estabelecendo igrejas na Ásia Menor, Grécia e Roma. As epístolas de Paulo, juntamente com os evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, formaram o núcleo do Novo Testamento. João, o último dos discípulos a morrer, deixou um legado teológico profundo. Seu evangelho enfatiza a divindade de Jesus, enquanto suas epístolas destacam o amor e a comunhão com Deus. O Apocalipse, escrito por João, oferece esperança aos cristãos perseguidos, revelando o triunfo final de Cristo. Os discípulos também enfrentaram divisões e desafios internos. A inclusão dos gentios, por exemplo, foi um ponto de controvérsia, mas o Concílio de Jerusalém, liderado por Pedro e Tiago, estabeleceu que os gentios não precisavam seguir a lei mosaica para serem salvos. Essa decisão foi crucial para a expansão do cristianismo. O martírio dos discípulos também teve um impacto profundo. Suas mortes heróicas inspiraram outros cristãos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante da perseguição. A coragem deles mostrou que o evangelho era mais valioso do que a própria vida. Hoje, o legado dos discípulos continua vivo. Suas histórias nos lembram que Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Eles não eram perfeitos, mas foram transformados pelo poder de Cristo e dedicaram suas vidas a espalhar sua mensagem. Sua obra foi a semente que deu frutos em todo o mundo, e seu exemplo continua a inspirar milhões de cristãos hoje.